acessar posteriormente. Esse é um outro ponto importante. A princípio, as aulas elas vão ficar gravadas e disponíveis, e também os slides vão ficar disponíveis para vocês. Então, se vocês tiverem algum problema, que no horário síncrono, né, nesse horário das 16h20, vocês não consigam acompanhar, posteriormente vocês podem acompanhar, né, ver o vídeo ou olhar os slides. Bom, essa questão da restauração ambiental e da recuperação de áreas degradadas, ela ganhou bastante destaque recentemente, né, no cenário, digamos assim, nacional, principalmente em função dos dois desastres que a gente teve no Brasil, né, associado a barragens de mineração, né, de rejeitos de mineração, que é o caso de Mariana e Brumadinho, né. Mariana, em termos de extensão do dano, do tamanho do dano, foi maior do que Brumadinho, né, e Brumadinho, por sua vez, né, em termos de mortes associadas a esse desastre, foi maior, né. De toda forma, são momentos, né, em que a população como um todo, em geral, tem contato com essa questão da restauração, uma vez que, após cessada esse atendimento, digamos, prioritário e emergencial às pessoas, existe uma segunda etapa, que é a etapa de recuperação desse dano que foi causado ao meio ambiente, né? Então, hoje, sem dúvida nenhuma, são, do ponto de vista econômico, né, dois dos maiores projetos de recuperação de áreas degradadas que a gente tem no país e mesmo no mundo, né. Mariana, hoje, o volume de recurso que está sendo empregado para recuperar pelo menos parte do dano ambiental é considerado um dos grandes projetos de restauração que a gente tem no mundo como um todo, né. Infelizmente, né, a gente não é uma coisa que a gente se orgulha muito, né. Mas, apesar disso ser um fato, né, a maior parte das situações, especialmente que vocês vão lidar com restauração, não estão associados diretamente a grandes obras ou grandes desastres como esses, né. Eles estão muito mais associados a impactos das atividades agropecuárias e florestais sobre o ambiente, e muitas situações, a grande maioria, né, a questão de regularização ambiental, né, a regularização de um passivo ambiental que existe nas propriedades agrícolas, né. E esse passivo ambiental, obviamente, está associado à atividade agropecuária e florestal, e busca, de certa forma, atender o que a legislação coloca, né, atender a uma demanda lá de manutenção das áreas de preservação permanente, manutenção ou existência da área de reserva legal dentro da propriedade, né, e eventualmente algum outro passivo ambiental que possa existir, mas esses dois principalmente são os dois maiores associados a essa questão muito próxima do que vocês vão se deparar como profissionais daqui a um tempo. Essa questão do passivo ambiental, ela foi bastante destacada, né, e ficou muito em evidência a partir do CAR, né, do Cadastro Ambiental Rural, que teoricamente já se finalizou a primeira etapa, né. O cadastro ele previa um certo planejamento espacial, né, da paisagem da propriedade e identificação dessas áreas de reserva legal, áreas de preservação permanente dentro da propriedade, com alguma diferença na questão de se era uma área consolidada ou não,
né? Isso é uma coisa que a gente vai ter uma aula que a gente vai discutir um pouco mais a questão das exigências do CAR e essa questão das áreas consolidadas ou não. E junto e associado ao CAR, tem o programa de regularização ambiental, né? Então, a partir do momento que você identifica no CAR essa necessidade de adequação ambiental, então o proprietário tem que aderir ao programa de regularização ambiental. Em teoria, na lei, que está colocado lá na lei, um ano após fazer o CAR, você teria esse prazo de até um ano para aderir ao PRA, Programa de Regularização Ambiental. O problema é que isso tudo ficou a encargo dos estados, né? E nem todos os estados se organizaram adequadamente para isso. Muitos estados já tiveram dificuldades com a própria elaboração do CAR, né? E a maior parte dos estados nem criou a ferramenta para o PRA, para o Programa de Regularização Ambiental. Mas, se a gente seguir rigorosamente o que está escrito na legislação, aqueles proprietários que não aderirem ao PRA, eles estão sujeitos à multa, né? Então, mesmo tendo identificado ser uma área consolidada, se ele não aderiu ao PRA dentro do prazo previsto, ele está sujeito à multa, né? Então, são algumas questões, a gente vai discutir algumas das implicações que existe para essa situação. Pessoal, se vocês forem tendo dúvidas, podem ir me interrompendo a qualquer momento, sem problema nenhum. Só eu vou pedir que vocês, de preferência, se manifestem ligando o áudio, porque, como eu comentei, no momento que eu estou apresentando, né, ou falando dos slides, eu não consigo olhar o chat, por exemplo, ao mesmo tempo. Uma outra questão que também é relativamente comum, né, na nossa região, inclusive, né, é a questão associada às multas, né, por crimes ambientais, né. Então, por exemplo, um desmatamento ilegal, né, uma supressão de vegetação sem autorização, né, a retirada de algum material lenhoso sem a devida autorização, né, tudo isso pode levar a uma multa ambiental uma multa por crime ambiental, né? Em muitas situações como essa, a multa que o proprietário recebe, ela pode ser atenuada, ou seja, diminuída, quando o proprietário faz a recuperação da área, né? Então, isso também acaba, em muitas vezes, sendo uma fonte de demanda de trabalho para os profissionais, essa questão de recuperação de uma área relativo a uma multa ambiental que um determinado proprietário de terra acabou recebendo, né? Para vocês terem uma ideia, a recuperação da área que foi impactada pode levar a uma redução de até 90% no valor da multa que foi aplicada, né? Aqui um outro exemplo, esse também, eu acho que era, se não me engano, era do ano passado ainda, né? A questão, né, de crimes ambientais, áreas que foram desmatadas irregularmente, né, sem a devida autorização, e, e aqui ainda destaquei ali, né, que o policial ambiental fala, né, que deve apresentar um projeto ao Instituto do Meio Ambiente, né, o IMA, e pagar as taxas, né. Então, isso é uma das prerrogativas quando existe essa questão dos crimes ambientais. Por outro lado, também tem um outro cenário que pouca gente fala e pouca gente discute, né? Que é a questão das áreas dentro dos ambientes urbano-industriais, né? Então,
como eu falei, na maior parte das vezes as áreas de atuação e de desenvolvimento dos projetos de recuperação são áreas rurais, né? Mas também para algumas situações existe essa necessidade e eventualmente deveria ser executado projetos relacionados à ocupação urbana, né, de áreas de preservação permanente e também outras áreas dentro desse espaço que são, por exemplo, suprimidas sem a devida autorização, né. Não é preciso, acho, falar muito, né? Eu acho que todo mundo já presenciou algum exemplo de desrespeito à legislação ambiental dentro de perímetros urbanos, né? Aqui à esquerda, a foto maior que vocês têm é na cidade de São Paulo, né? Marginal do Rio Tietê. E aqui na foto de baixo a gente tem a divisa entre Joaçaba e Erval do Oeste, né, o Rio do Peixe, onde literalmente pessoas moram dentro da área de preservação permanente, né. E aí, obviamente, em determinados momentos, quando você tem um grande volume de precipitação, né, praticamente todos os rios, eles têm uma calha, né, uma calha onde que o leito normal do rio, ele segue o seu fluxo, mas quando tem grandes volumes de precipitação, essa calha é extravasada, então esse volume de água vai além da calha, e, obviamente, se tem pessoas morando ali, vai ter impacto, nesse caso, social, econômico, né? Porque o impacto ecológico já estava presente também. Aqui é só obviamente, é um desenho, né? Um projeto de um técnico há um tempo atrás que ele colocou como que deveria, então, ser essa região de São Paulo, né? Se todas as demandas e questões da legislação ambiental tivessem que ser respeitadas, né? Então, obviamente, a gente percebe que temos bastante dificuldade da implementação dessas obrigatoriedades, especialmente nesses ambientes urbanos. Tem alguns conceitos que eles são importantes de a gente entender, porque muitas vezes eles são usados como sinônimos, apesar de não, na prática, não necessariamente serem sinônimos, né? E também é importante a gente ter claro, porque esses conceitos, eles são usados frequentemente, né, nos projetos e nas questões associadas à restauração. A primeira deles é um pouco a diferença entre uma área perturbada e uma área degradada, né? Então, uma área perturbada é uma área que tem o que a gente chama resiliência, ou seja, uma capacidade de voltar a ser uma área próxima daquilo que existia antes do impacto, né? Esse conceito, essa definição resiliência, ela vem da física, né? A física usa esse termo para falar de materiais que podem ou não ser deformados, ou seja, quanto que eu consigo deformar um material e ele voltar à mesma forma que ele existia anteriormente, né? Se vocês pensarem um pouco, o exemplo mais comum usado na física é o da mola, né? Então você tem uma mola, você estica ela, né? Ela volta ao seu estado original. Você estica mais um pouco, ela volta. Só que chega um ponto que tu estica tanto que ela deforma. Então ela não consegue mais voltar à forma original, né? Então, a palavra resiliência vem da física, mas hoje ela é bastante empregada na área ambiental, na área de autoajuda até, as pessoas, né, quem tem ou não tem resiliência, as questões psicológicas, por exemplo. E já por sua vez, a área degradada, ela não tem essa capacidade, né? Então, ela foi tão impactada que ela necessariamente precisa da intervenção, né, do ser humano, nesse caso, para
retroceder nesse processo de perturbação que ocorreu. É o típico caso lá de Mariana e Brumadinho, assim, tem que ter uma intervenção. Se vocês pensarem o impacto que aquilo causou, né, só o fato de você ter despejado ali toneladas e toneladas de rejeito de minério já gerou um impacto tão grande que você tem que ter alguma intervenção sobre essas áreas de rejeito de minério para que consiga se desenvolver, né, por exemplo, a vegetação novamente, ou que eventualmente possam ser feitas atividades agropecuárias novamente naquela área. Por sua vez, áreas, por exemplo, como aquela outra foto que eu mostrei para vocês, de uma beira de rio, numa propriedade agrícola, né, em muitas das situações, ela tem esse poder, ela tem essa resiliência de poder retornar. Basta a gente, de alguma forma, impedir que o processo de degradação continue, né? Controlar os agentes de degradação que estão atuando naquele local. E também outros dois conceitos, né, e aí explica um pouco por que a nossa disciplina se chama restauração, né? Tá lá no Sistema Nacional de Unidades de Conservação a diferença entre recuperar e restaurar, né? Então, enquanto recuperar, você restitui um ecossistema a uma condição que pode ser diferente daquela da sua condição original. A restauração, ela tem por pressuposto, né, que a gente vai tentar reconstituir esse ecossistema o mais próximo possível do que era originalmente, né? Então, esse também é o termo, restauração, é o termo que internacionalmente é mais utilizado, né? Então, a principal revista científica que publica artigos sobre essa temática se chama Restoration Ecology, que literalmente seria a ecologia da restauração. Aliás, essa é digamos, a revista, né, como eu falei, a principal da área, e é a revista também da onde eu retiro os artigos que vocês vão ter para fazer os seminários de vocês. Então, já é interessante que vocês vão tendo contato com isso. Então, quando a gente pensa, então, o que fazer para restaurar essas áreas, né? Existem diversas técnicas por trás da possibilidade de restaurar uma área, né? Hoje a gente não vai entrar nesses detalhes, nós vamos ter uma ou duas aulas específicas sobre as técnicas de restauração, propriamente dito, mas é interessante que vocês tenham claro e já se acostumem com isso, né? Que existem diferentes técnicas, diferentes metodologias que a gente pode usar para restaurar uma área degradada. O que define qual é a melhor técnica, ou a técnica mais adequada de ser implantada, depende, obviamente, da condição da área. A condição da área e do grau de degradação que ocorreu naquela área é que vai nos indicar qual é a melhor técnica para ser usada. Obviamente que depende de outros fatores também, um deles, e bastante importante, é o dinheiro que você tem disponível. Porque as diferentes técnicas, obviamente, elas vão ter custos diferenciados também, né? Então, pelo menos esses dois fatores, eles são bem importantes. E aí é que entra muito essa, digamos, capacitação de pessoas que consigam claramente fazer essa avaliação do grau de degradação, escolher a melhor técnica e, obviamente, conseguir implementar isso para atingir um objetivo lá na frente. E por que isso é importante? Porque, como eu comentei bem no início, né, aquela demanda por projetos de restauração, um projeto de restauração, ele nunca encerra no momento que você, por exemplo, planta as mudas. Muito pelo contrário.
ali ele recém começou. Na maior parte das vezes, o responsável técnico, ou seja, a pessoa que assinou aquele projeto de restauração, ele fica responsável pelaquela área no mínimo por 3 anos, mas em geral é 4, 5, 10 anos. Então vejam que é muito importante, custa muito dinheiro, e tem bastante responsabilidade sobre a pessoa que faz, elabora esses projetos e, consequentemente, executa esses projetos, né? Então, essa capacitação, ela é bastante importante. E, talvez, aí, a principal questão, e se eu né, só pudesse falar uma palavra para vocês na disciplina inteira, né, só pudesse falar uma palavra e acabava a disciplina, e essa palavra literalmente seria o diagnóstico, porque o diagnóstico, ou seja, essa capacidade que o técnico tem de ir lá e avaliar o ambiente, né, o grau de perturbação, quem está perturbando e assim por diante, é o fator determinante de um sucesso ou insucesso de um projeto de restauração de uma área. A coisa, sem dúvida nenhuma, a coisa mais importante que tu tem pensando em restauração de áreas é diagnóstico. Um diagnóstico bem feito tem grandes chances de ter sucesso. Um diagnóstico mal feito, com certeza, vai ter insucessos, né? Obviamente que existem coisas que é impossível, talvez, de se controlar, né? Então, por exemplo, você pode fazer um diagnóstico muito bonito, muito bem feito, implementar aquele projeto seguindo todas as técnicas como deveria ser feito, e lá, depois de 2, 3 anos, né, ocorre um incêndio na área, por exemplo. É uma coisa que você não estava prevendo, né, mas pode acontecer. Mas, e obviamente faz parte de trabalhar com ecossistemas, né, naturais. Mas, por outro lado, se você fez um mau diagnóstico, logo no início, nos primeiros momentos, aquilo já vai aparecer claramente, né, porque vai ter consequências sobre esse processo de restauração como um todo. Perguntas até aqui, pessoal? Dúvidas? Curiosidades? Tudo tranquilo? Bom, vamos, então, eu vou mostrar para vocês, rapidamente, algumas que eu chamei aqui métodos inovadores em restauração. Por que eu estou falando disso? Basicamente porque a gente vai, como a disciplina obviamente é curta e tal, né, só 2 créditos, a gente vai ter que dar uma pincelada um pouco nessa questão da restauração propriamente dito, de coisas diferentes, digamos assim. Então, eu aproveitei e reuni algumas das experiências que são chamadas inovadoras, que foram apresentadas no último Congresso Internacional de Restauração, que teve, e foi aqui no Brasil, né? Só para vocês terem uma ideia, também é aquilo que está sendo feito do ponto de vista de pesquisa em termos de restauração, né? A gente vai falar muito da aplicação dessas pesquisas em restauração, mas a gente vai falar talvez não tanto de pesquisa propriamente dito. Então, eu vou aproveitar para compartilhar com vocês algumas dessas experiências, né? Uma das que foi apresentado nesse congresso foi a recuperação de áreas de mangue numa área urbana aqui em Santa Catarina, né? Então, é interessante, eu falei para vocês que quase não se trabalha, né, com restauração dentro de áreas urbanas, mas esse é um dos exemplos que é uma área urbana e é uma área de mangue em Joinville, aqui em Santa Catarina.
Então, o que aconteceu nesse caso, né? Uma empresa ali de Joinville, uma empresa metalúrgica de Joinville, tinha uma área dentro do município de Joinville, área urbana, né? E essa área era cercada por mangue, né? Se vocês conseguirem perceber nessas imagens, né? Vocês têm tanto um canal maior, mais largo de mangue na esquerda das imagens e um canal menor, né, mais estreito na parte de baixo da imagem. E essa empresa, ao longo do tempo, ela foi aterrando essas áreas de mangue e foi ampliando a empresa, né? Então, vocês conseguem perceber isso tanto para os fundos da empresa, quanto para a direita, quanto para a esquerda, né? Então, ela foi ampliando o espaço e foi aterrando essa área, né? E desmatando, retirando o mangue e ampliando. Essa empresa, então, ela foi multada, né? A princípio, ela achou que não ia conseguir recorrer, pagar parte da multa e tal, não sei o quê, mas o processo foi andando, o Ministério Público, junto com os órgãos ambientais, reunindo provas, né, de que a empresa cometeu crimes ambientais. A empresa perdeu em segunda instância, foi para o Supremo Tribunal Federal, perdeu também, e teve que recuperar. E a recuperação dessa área, ela não foi nada simples. Primeiro, porque você já tinha uma construção ali em cima, estacionamento, asfalto e assim por diante, né? E a empresa literalmente teve que retirar tudo, desmanchar as estruturas e recuperar a área, porque ela foi condenada na última instância que a gente tem no Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal, né? Então, um dos problemas desse processo de recuperação era o que fazer com os entulhos dessas áreas que iam ser retiradas, né? Porque vocês imaginam, a empresa ali era uma área relativamente grande, né? E várias construções e tudo mais. E isso, para vocês terem uma ideia, precisaria de 15 mil caminhões para remover esse entulho todo, né? Desde a parte toda que foi aterrada até todas as construções. E a prefeitura de Joinville não permitiu que esses caminhões circulassem pelo centro da cidade, né, para levar numa área que eles queriam fazer o depósito desse material. E aí a alternativa foi trabalhar com uma lógica um pouquinho diferente, uma lógica que foi usada inclusive pela Alemanha depois da Segunda Guerra, porque o que aconteceu na Alemanha foi, de novo, uma situação não de crime ambiental, mas você tinha um monte de entulhos que eram resquícios dessa guerra, da destruição dos prédios e tudo mais, né? E a Alemanha tinha que, ou queria, reconstruir essas cidades, né? E o que fazer com todos esses entulhos? Então, em muitas regiões da Alemanha, eles construíram alguns parques, e nesses parques eles literalmente criaram essas montanhas de entulho, que tem esse nome em alemão que eu não vou conseguir pronunciar, mas basicamente eles cobriram esses entulhos com terra, grama e fizeram um paisagismo, né? Então, de alguma forma, eles contornaram parte desse problema dos entulhos dessa forma. E aí foi feita essa proposta para o órgão ambiental, e o órgão ambiental concordou que parte da área poderia ser destinada para acomodar esse entulho todo, que o maior volume vinha do aterro, né, das áreas. Então foi criado aqui nessa foto, vocês conseguem ver na parte da direita ali, né? Criado essas áreas para fazer depósitos todo esse material que era proveniente do aterro da área. Nessa foto de cima, vocês já conseguem ver uma área toda que tinha sido aterrada, que já foi escavada. Então, dá para ver que já tem água entrando dentro da área, né? E aqui tem mais algumas imagens desse monte de entulhos que foram feitos para acomodar todo esse material.
Eles trabalharam também com uma proposta interessante que, para recobrir esse talude desse monte de entulho, eles usaram tanto uns restos de madeira para fazer como se fossem curvas de nível, e também eles usaram esterco bovino para introduzir sementes de gramíneas na área e recobrir rapidamente essa área. Então, o esterco de bovino, que era coletado em propriedades agrícolas próximas, né, tinha duas funções. Uma era, obviamente, fornecer matéria orgânica, e a segunda, né, em consequência da alimentação desses bovinos, tinha um monte de semente de gramíneas que foram introduzidas e permitiram fazer, então, a colonização dessas áreas. Aqui algumas imagens, então, daquela área onde que foi retirado todo esse entulho, né, esse aterro, né, se vocês olharem a imagem da esquerda, acima, né, aqui foi logo depois que foi retirado todo esse aterro, né, nessa mesma imagem, em cima, lá acima na imagem, é possível ver o monte de entulho, né, colocado lá. E essa imagem que está na direita, abaixo, já é um ano e meio, mais ou menos, depois que foi retirado todo esse aterro, o início da colonização das plantas já aí, no caso já de mangue, né, dentro dessa área. Inclusive, dá para perceber claramente o fluxo da água voltando e a formação dos novos canais, que é típico de vegetação de mangue. Aqui um outro processo interessante de recuperação de áreas, nesse caso, de restinga, então a vegetação da beira da praia, isso é em Florianópolis, né, e é interessante porque, né, a maior parte das nossas praias, principalmente as praias que são mais frequentadas, né, há muito tempo já se retirou essa vegetação de restinga que era presente nessas áreas, né, e que inclusive serviam de proteção para tanto para a manutenção da areia, né, evitar que a areia fosse pelo vento ou pelo mar, quanto também proteção das próprias casas que existiam atrás dessas formações, né. Mas a especulação imobiliária, a questão de crescimento urbano e tudo mais, em muitas situações a gente teve supressão de vegetação de restinga. Mais recentemente, né, as restingas entraram como são consideradas áreas de preservação permanente, né, então protegidas por lei e tal, então começou a se ter um controle maior sobre essa possibilidade de retirada da vegetação. Ainda assim, ocorre ainda em algumas situações, esse foi o caso de Florianópolis, um prédio, né, fez a construção e fez um acesso à praia para os moradores do prédio sobre a área de restinga, retirando a área de restinga, e eles tiveram que restaurar. O interessante dessa proposta de restauração, se vocês olharem um pouco as técnicas que estão descritas ali, de 1 a 10, né, é que ela pressupõe, né, fugir um pouco do tradicional, do clássico, porque a gente tem uma vegetação que é diferente do padrão, né, que nós estamos acostumados, uma grande floresta, por exemplo. A gente tem situações aí que predominam plantas herbáceas, né, então, aonde conseguir plantas herbáceas, que viveiro vem de plantas herbáceas, né, é bastante difícil. Também essa questão da importância da relação com espécies de animais, aí, principalmente insetos, que fazem a polinização e dispersão de sementes dessas espécies. Então, também uma proposta bem diferente do ponto de vista de recuperação de áreas de restinga. Agora aqui já não é no Brasil, isso é uma proposta de recuperação de mangues no México, né, no Golfo do México, pertence ao México lá, usando técnicas de nucleação em uma estratégia que é chamada de chinampas.
O que acontece em muitas situações com recuperação de áreas de mangue, que são essas duas imagens que vocês estão vendo aí? O mangue, ele naturalmente tem uma oscilação do nível da água, né? Então, em função da maré, tem um momento, como está aqui na imagem da esquerda, que não tem água, mas vai ter um momento que a maré sobe e vai ter água. Então, nesse processo que é natural dentro das áreas de mangue, ocorre que essa oscilação do nível da água dificulta em muito a implantação das mudas, né, que elas consigam se fixar num primeiro momento quando elas são plantadas, né, porque elas ainda não estabeleceram um sistema radicular e tal fixo naquele local, que permite elas aguentar justamente essa oscilação da água, né? Então, esse pessoal lá do México tinha muita dificuldade na efetividade da restauração dessas áreas de mangue. Aí, eles, vamos dizer assim, copiaram, entre aspas, uma técnica que muitos povos na América, tanto América Central quanto América do Sul, usavam para fazer agricultura em locais onde tinham lagos, né? Então, por exemplo, o Lago Titicaca, um lago muito famoso, né, na América, em que o pessoal fazia como se fossem essas balsas flutuantes para fazer cultivos agrícolas, né? E nesse caso, essas balsas, elas funcionam como um suporte inicial para essas plantas, e depois de um tempo, né, de tanto incorporar matéria orgânica, solo e tudo mais, essas balsas acabavam se fixando, né, na área e, consequentemente, né, já permitiam o desenvolvimento dessas atividades agrícolas, inclusive com plantas de maior porte. E essas balsas eram chamadas dessas chinampas, né? E eles usaram essa mesma estratégia para a questão da recuperação dessas áreas de mangue. Então, eles criaram pequenas balsas, nesse caso, né, assim, um pouco mais de 1 metro quadrado, onde fixavam, então, essas balsas dentro dessas áreas de mangue, e dentro dessas balsas, né, colocavam solo, e ali colocavam as mudas, né? E depois de um tempo, aqui tem uma imagem maior, né, uma imagem aérea, cada um desses pontinhos brancos nessa parte mais plana do centro da imagem era uma dessas balsas, né? E essas balsas permitiam com que as plantas, né, conseguissem que as raízes se fixassem, e depois de um tempo, né, que já estavam crescidas esses indivíduos, as raízes fixas e tal, aquelas estruturas de madeira apodrecem e tal, e se acabam, né, ficando ali no ambiente, mas sem grandes influências, mas de toda forma, né, as mudas conseguiram se estabelecer. Então, também é uma proposta diferente, e por isso chamada inovadora, né, de como solucionar um problema que eles estavam tendo com essa questão da fixação das mudas. Um outro trabalho interessante, esse é no Brasil também, que foi apresentado lá, fala de recuperação de áreas em locais onde o clima é muito seco, né? Então, áreas áridas, né? Isso é aqui no Rio Grande do Norte, no Brasil, né? Numa área de Caatinga, então. Vejo que eles apresentaram, né, que em geral a taxa de mortalidade das mudas em projetos de recuperação de áreas na Caatinga é em torno de 70%. Basicamente porque vocês têm, né, uma dificuldade dessas mudas na fase inicial de desenvolvimento a campo, elas conseguirem se estabelecer por causa da falta de água, né? Então, o que eles testaram? Eles testaram uma técnica que eles chamaram de alongamento das raízes em viveiro. Se vocês olharem nessa imagem que está aparecendo aí para vocês, tanto o rapaz quanto a moça lá estão carregando como se fossem uns tubos plásticos, né, uns tubos de PVC. E dentro desse tubo de PVC tem uma muda, certo? O que eles fazem? Eles
cultivam, né, produzem essas mudas em viveiro dentro desses tubos, que tem mais de 1,5 metro mais ou menos de comprimento, e na parte de baixo do tubo eles mantêm constantemente água, né? Isso faz com que essas mudas produzam uma raiz extremamente longa, profunda, né? E aí eles trazem essas mudas com raízes longas, né, para campo, fazem obviamente um buraco bastante fundo, suficiente para enterrar essas raízes, né? Aqui nessa imagem da direita dá para ver um pouco melhor como que isso funciona, né? Como que esse tubo, ele na verdade ele é dividido em duas partes, preso por uma borracha, né? Para permitir retirar ele depois que eles introduzem a muda, né? Mas dessa forma eles conseguiram aumentar a sobrevivência das mudas que eram plantadas nesse experimento para 80%. Então, se vocês lembrarem do slide anterior, a sobrevivência era menos de 30%, e aqui, com essa técnica de alongamento de raízes, eles aumentaram para a sobrevivência para mais de 80% das mudas que são implantadas. E uma outra questão, né, como eu comentei para vocês, que eu tive a oportunidade de acompanhar alguns trabalhos, se refere à recuperação de áreas em locais, né, onde houve mineração, né. Nesse caso, as duas empresas que eu acompanhei ficam no Pará, né, tem a sua operação, digamos, no Pará, e as duas trabalham com mineração de bauxita, né. A bauxita é vamos dizer assim, o minério base para a produção do alumínio. Então, uma das minerações é a mineração Rio do Norte e a outra é Hidro. A Rio do Norte, essa operação deles fica em Oriximiná, no Pará, e a da Hidro fica em Paragominas, também no Pará. Então, não sei se vocês sabem, eu não sabia até começar a trabalhar com essa questão, que a bauxita, que é a base, então, para a questão de produção de alumínio, ela está numa camada mais ou menos regular, abaixo de uns 10 metros, desculpe, de argila. Então, o que tem nessas áreas, ou como é que se faz a exploração dessas áreas, né? Basicamente, se retira a vegetação, se retira depois essa camada de solo orgânico, né? Que muitas vezes é desperdiçado, por outras vezes ele era armazenado, né? Mas nem sempre isso era feito. Depois se retira essa camada de argila, que ela não tem utilidade do ponto de vista da mineração. Aí se faz a mineração dessa bauxita, né? E posteriormente à mineração, então fica literalmente um buraco, que eles chamam de uma cava, né? Depois dessa retirada da bauxita, esse buraco é novamente fechado com aquela argila, né, que foi retirada anteriormente, né? E, posteriormente, então, em cima dessa área de argila, é que vai ser feita a recuperação da área, ou a revegetação, como está colocado nessa outra imagem para vocês. Bom, o processo de mineração ele tem dois impactos principais. Um deles é esse, né, da retirada da vegetação com a exploração da cava para a questão da bauxita. E o segundo é que essa bauxita depois ela precisa ser lavada. E essa lavagem da bauxita gera um resíduo. E esse resíduo ele é armazenado justamente em barragens semelhantes àquelas de Brumadinho lá em Mariana. A diferença nesse caso é que Brumadinho e Mariana eram rejeitos de minério de ferro, e aqui são rejeitos de bauxita.
Então aqui, só para vocês terem uma ideia da dimensão disso, né, do volume que é explorado, a mineração Rio do Norte, a MRN, como é conhecida, ela abre todos os anos 300 hectares. Então ela abre né, tem uma capacidade de processamento de 300 hectares por ano. Isso significa, em teoria, que ela tem que recuperar todos os anos 300 hectares também, que foi, né, do ano anterior explorado. Como que normalmente era feita esse processo de recuperação? Então, depois que aquela argila voltava, né, fechava o buraco, literalmente, então eles produziam mudas, né, no viveiro e traziam essas mudas para campo. Lá no fundo é uma área que não foi explorada da vegetação, né, uma vegetação original, e aqui na frente a área que está sendo recuperada lá, no caso, por eles. Eles têm muito problema, assim, problemas muito sérios, e por isso, inclusive, que eles nos chamaram para auxiliar, com mortalidade dessas mudas, né, porque o calor é muito intenso, né, nessa área, principalmente num ambiente aberto como esse, que é essa área que foi minerada anteriormente, né. Eles também muito problema de desperdício de material, né, então parte daquelas árvores que eram retiradas para fazer exploração, eles vendiam para madeira, mas a maior parte acabava simplesmente, eles abriam os buracos e enterravam essa madeira toda, assim como eles tinham muito problema, tem ainda muito problema de desperdício daquela camada orgânica do solo, que em teoria é a camada mais rica do ponto de vista de micro-organismos, sementes, matéria orgânica, né? E muitas vezes toda essa área, todo esse volume de matéria orgânica e de solo orgânico era desperdiçado também por eles. Então a gente começou com alguns trabalhos, né, de como quão importante era eles usarem esse material logo que ele fosse retirado para a recuperação de áreas. Então, nesse caso de cima, vocês estão vendo já os caminhões descarregando essa matéria orgânica, esse solo mais orgânico, né, nas áreas que estão sendo recuperadas, né, para utilizar o potencial de sementes que tem presentes no banco de sementes e também micro-organismos, né, e um cuidado que eles têm que ter bastante grande, né, antes eles pegavam e espalhavam todo esse material. Só que a partir do momento que eles espalham esse material e tornam essa superfície plana, como tem uma intensidade de chuva muito grande, acabava tendo problemas de erosão significativos. Então, a nossa recomendação foi que eles, em vez de espalharem o material, eles fizessem literalmente montinhos, né? Aqui só chamando um pouco de atenção, que daí eles começaram a fazer os montinhos, como a gente tinha recomendado, mas depois de um tempo a gente percebeu que os operadores, né, o pessoal que dirigia o caminhão, estava deixando muito espaço entre os montinhos. Isso, de novo, poderia gerar um problema, né, de escorrimento de água e, consequentemente, erosão, né? Então, nem sempre é simples, né? Por mais que você identifique um problema, resolva ele tecnicamente, tem a questão da operação também, né? E isso pode, às vezes, também gerar alguma dificuldade. Então, aqui é só para ter algumas ideias de como isso depois começou a ser aplicado, né? Então, essa foto da esquerda, em cima, é a vegetação que surgiu, né? Se desenvolveu em cima de um daqueles montinhos lá que eles fizeram com o caminhão, né? Então, uma vegetação bastante densa, né? Com muita depósito ali de matéria orgânica através da serrapilheira e assim por diante. E aqui nessa foto da direita embaixo, para vocês terem uma ideia, são duas áreas que têm a mesma idade, né? A da frente aqui, onde que tem umas mudas isoladas, eles estão fazendo ainda o sistema tradicional deles de plantio de mudas e tal,
E atrás tem uma área que está sendo recuperada pelas técnicas que a gente ajudou a implementar ali, né, nessa área, e dá para ver claramente uma diferença bem significativa em termos de desenvolvimento, né? Muito em função da diversidade de espécies e coisa que surgiu a partir desse aproveitamento do solo orgânico. Ainda tem, como eu comentei com vocês, um grande desafio, que são essas lagoas de rejeitos, né? A gente começou com algumas propostas no sentido de como isso pode ser, iniciar um processo de restauração dessas áreas, né? Para vocês terem uma ideia, essa aqui são uma imagem ali das lagoas da Hidro, né, em Paragominas. Talvez vocês não consigam olhar, ler ali o tamanho, né, mas tem uma reta amarela ali nas 4 lagoas que eles têm. Isso dá quase 2,5 km de comprimento, né? E o grande problema é que esse resíduo da mineração da bauxita, da lavagem da bauxita, ele tem uma quantidade de argila muito grande. Então, é praticamente só argila, né? E se você tira a água desse local, ele vira um tijolo, literalmente, um tijolo muito duro, né? Não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas um ou 2 anos atrás, a Mairine, que se formou na Florestal, né, fez o TCC dela, e uma das coisas que ela avaliou no TCC dela foi justamente se esse resíduo, né, lá de Paragominas tinha atividade tóxica para a fauna do solo. Aparentemente não, aparentemente é só uma questão física mesmo, uma limitação física ao desenvolvimento desse local, por causa da intensidade, da quantidade de argila presente nesses resíduos. Alguém teria algum palpite do que poderia ser feito nessa área? O que vocês pensariam? Ou que sugestões vocês poderiam ter, por exemplo, para tentar melhorar essa situação ou esse local onde tem esse depósito de resíduo? Só para deixar claro, a empresa ela vai ter que recuperar essas áreas das lagoas de rejeito, né? Ela tem que, de alguma forma, recuperar esses locais onde foi depositado o rejeito. Alguém teria alguma sugestão? Vocês acham que funcionaria plantar mudas ali em cima? Tem alguém ouvindo ainda? Prestando atenção? Tô ouvindo, professor, tô pensando aqui na real que poderia ser feito. Então compartilha com a gente, que quem sabe a gente chegue numa solução conjunta. Cara, é difícil. Mas veja, a empresa tem que fazer. Sim, ela tem que fazer, vai ter que elaborar um plano aí junto com... Exatamente. Então, imaginem que agora vocês foram contratados para isso. E se sabia o que tinha ali nessa... Esse Sim. lago, ele é artificial, na verdade, Ele é um de lago rejeito. artificial. É. Sim, era vegetação comum ali, então. Não, na verdade, ali tinha um valezinho, assim, e eles construíram uma barragem, e a partir do momento que eles construíram a barragem, eles começaram a depositar o material ali dentro, até formar essa Sim. lagoa de rejeitos, né?
O sistema construtivo dele é um pouquinho diferente do Mariana e Brumadinho, tanto é que não tem tanto risco de colapso quanto aqueles, mas de toda forma, eles têm que recuperar essa área. Agora que o engenheiro ambiental aí vai se dar no trabalho. Não, na verdade é bem mais amplo, né? Porque Sim, bem mais amplo, na verdade, com é, certeza. Então, por exemplo, uma das questões, alguém poderia dizer, mas não dá para também depositar aquela terra aí em cima, né? Aquela terra com matéria orgânica e tal, como está sendo feito nas outras áreas. Não dá porque simplesmente tu não consegue entrar com uma máquina aí, porque com um caminhão, por exemplo, porque essas lagoas são fundas, né? Então, por mais que a parte superficial ela esteja seca e até tu consiga caminhar, mas ela jamais suportaria um caminhão, por exemplo, E, carregado. professor, não dá para fazer extração dessa argila ali, que está ali por cima? Então, teoricamente, sim. Inclusive, teve um professor lá da Universidade do Pará que fez um trabalho e, por exemplo, poderia usar para fazer literalmente tijolo, né? Isso. Só que a grande questão é que essas áreas são tão isoladas, Sim, assim, que para te fazer retirar não teria como, né? não tem viabilidade Deslocar econômica. os caminhões. Não existe uma viabilidade econômica para a exploração, por exemplo, desse material, por mais que seria uma matéria-prima muito barata, mas só o transporte seria mais caro que o produto. Com certeza. Na verdade, a minha ideia seria fazer isso mesmo, retirar aquela argila ali, achar alguma coisa que possa ser feita com ela e talvez inundar ela de novo, não sei. Se bem que o minério já contaminou o solo ali, não acho. Apesar de que isso a gente já tem análises, ele tem pouquíssima quantidade de minério. A maior parte do minério ela foi retirada no processo de lavagem, né? E tanto é que os dados da Mairine, que o TCC dela aqui na Florestal, mostraram isso. O material não é tóxico. Então, para a fauna do solo e tal, o material não é tóxico. Formiga, formiga não, desculpa, minhocas, colêmbulos e tal, que ela testou, né, todo esse material, ele não é tóxico. Então, tem esse lado é bom, digamos assim. É uma restrição muito mais física do que qualquer outra coisa. Porque o problema dele ser pura argila, como ele tem, assim, é que não tem oxigênio. Não tem oxigênio Sim. para a fauna se desenvolver, não tem oxigênio suficiente para uma raiz se desenvolver. De tão E, compacto. professor, desculpa interromper. Teria alguma maneira de contornar esse problema físico, então, para implementar alguma espécie, alguma planta que pudesse melhorar isso aí, né? Exatamente. A questão é exatamente essa. A solução vai por esse caminho. Ô professor, eu entrei aqui enquanto estava falando, estava pesquisando isso aí, daí apareceu aqui uma monografia que foi feita, era um local que nem esse assim, mais ou menos como está mostrando, só que, claro, não sei, ele não cheguei a ler inteiro ali, eu só dei uma olhada por cima, que eles fizeram? Bem como eu falei ali, eles tiraram essa argila, né, superior e inundaram com águas do lençol freático, né, superficiais, e fizeram toda uma recomposição da vegetação em torno da lagoa ali, da cava, né, que eles chamam, né, eu acho que é o nome desse... Esse local nem é a cava é lá onde que eles extraíram o minério. Nesse caso tá. rejeito mesmo, isso. Sim. E aí... Esse tem sido o método mais tradicional, digamos assim, que eles usam, né? É literalmente transformar aquilo numa lagoa, né? Até eu acho que fica com uma coloração, não sei se é essa aí, mas aqui na monografia que eu tô lendo aqui, o lago ele fica com aquela água bem clara, sabe? Parece que tá bem verde devido à concentração, né, dos minérios.
Isso, se ele é bem claro, é provavelmente porque tem, na composição, deve ter muita questão de calcário, né, rocha calcária. Calcário, exatamente. Então deve ser um outro tipo de Isso. mineração que não bauxita, por exemplo. Sim. Mas só complementando, né, obviamente tem várias possibilidades, né, mas a Com questão certeza. chave para, digamos, quebrar esse processo físico ali que limita muito o desenvolvimento é matéria orgânica. Tem que ter matéria orgânica no sistema, né? Isso. Agora, como que tu introduz matéria orgânica nesse sistema de forma que ele consiga literalmente ocupar os espaços dentro dessas lagoas sem entrar lá, né? Sem conseguir despejar com um caminhão, qualquer coisa assim, né? Então, o que eles estão vendo é a possibilidade de usar a matéria orgânica, de certa forma, diluída em água, né? Então, à medida que eles vão introduzindo água no sistema, a água enriquecida com matéria orgânica, né? Então, a matéria orgânica vai, de certa forma, aos poucos, quebrando essa ligação física da argila e permitindo que tu tenha uma certa porosidade junto com a matéria orgânica, então, obviamente, vai começar a se implantar, digamos assim, algumas formas de vida mais simples, né, gramíneas, assim, e a longo prazo, questões aí de 20, 30 anos, quem sabe suportar formas de vida mais estruturadas, como arbustos e árvores, assim. Mas é interessante, assim, eu gosto de chamar atenção para esses desafios, porque eventualmente, vocês nunca sabem, né? Eventualmente vocês vão trabalhar em um local e daqui a pouco tem um desafio como esse que os técnicos da empresa têm que resolver e têm que atender, inclusive, né, às exigências do órgão ambiental, do órgão licenciador e assim por diante. Professor, agora até tu estava falando, eu acho que foi esses dias que eu vi lá de Brumadinho, que eles até agora não tomaram nenhuma medida, né, para recuperar aquela área. Não foi feito, não é que não tomaram, mas não foi feito, ainda nem mexeram no local, né? Brumadinho está um pouco mais complicado porque eles não conseguiram ainda, digamos assim, encontrar todas as pessoas, né? E Ah, então eles não isso podem tem, fazer um isso regime. tem duas implicações, né? Uma implicação é que, para as famílias, obviamente, que tem uma questão legal associada a isso, né? O processo de Sim. indenização e assim por diante. E outro que é a questão que, enquanto eles não encontrarem, então, eles teoricamente não podem começar, por exemplo, cobrir de vegetação e coisa assim, porque daí sim é que vai ser impossível encontrar, né? Sim, bah, que dilema. Então, a não ser que chegue em algum momento que a justiça determine, não, está encerrado essa questão das buscas, né? E podem começar o processo de recuperação das áreas, né? Mas é uma coisa que pouco juiz quer fazer porque tem uma repercussão social e na televisão e coisa que é complicado, né? Tipo dizer assim, nós desistimos de procurar, né? Para a família fica complicado. É. Bom, por fim, só para destacar, essa questão da recuperação e restauração, ela é uma demanda mundial, não é uma questão só brasileira, né? Muito pelo contrário, o mundo inteiro está envolvido nessas buscas de formas de minimizar o impacto das atividades produtivas, né? E para vocês terem uma ideia, a ONU, né, declarou a próxima década, que é a década que vai de 2021, então agora que nós estamos, até 2030, como a década da restauração ecológica, né? Então, ela vai promover diversos eventos, né, a nível mundial para discutir a questão da restauração ecológica, né? E também a questão, né, como está colocado
nessa frase em inglês, vou traduzir para vocês, né? Uma oportunidade para a criação de empregos, segurança alimentar e também a questão das mudanças climáticas. Então, vejam que a restauração ecológica, ela não está só pensando no lado da recuperação do ecossistema, né? Mas tem a questão, os empregos que isso pode gerar, a questão de segurança alimentar, que é muito importante, especialmente em países pobres, né? Como na foto aí tem o caso da África, e também a questão das mudanças climáticas, né? Então, esses são alguns dos motivadores pelo qual a ONU declarou essa próxima década como a década da restauração. Vou ver, acho que aqui finalizei.